Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Tite, né? Que, obviamente, vira uma das grandes decepções desta temporada, né? Foi contratado pelo Flamengo ano passado para substituir o Jorge Sampaoli. Terminou aquele Campeonato Brasileiro sem encantar ninguém, né? Tipo, já deu para notar ali que precisaria de mais nessa temporada do que a gente viu o ano passado, só que aí eles colocaram, né? Não, esqueça o 3-0 que ele leva pro Filipão, esqueça isso porque é aquele negócio, ele tava completando essa temporada apenas, mas na próxima aí a gente vai ver, né? Aí o estadual ele consegue fazer, se não me falha a memória, até de forma invicta, mas estadual é estadual, né? Isso é uma coisa que as pessoas já deviam ter aprendido. O desempenho estadual não quer dizer que vai se traduzir desta forma no Campeonato Brasileiro, onde você consistentemente vai estar enfrentando times de nível muito mais alto. E é claro, você vai estar dividindo o calendário com Copa do Brasil, Libertadores, competições que obviamente sempre financeiramente é bom ir longe. Aí você tem que poupar jogadores num para ir com força total no outro, entende? É uma situação que não é simples de gerenciar. E o Flamengo, assim, óbvio, tem muitas lesões, isso atrapalha qualquer técnico, mas isso às vezes pode estar relacionado com a maneira que o técnico faz o approach dos treinos, não sei. A questão que a gente coloca é simples. O Tite, ele é o melhor técnico brasileiro que temos na atualidade. Ele é posto assim pela imprensa, isso foi ponto pacífico durante muitos anos entre os jornalistas, e ele aprova que o melhor que o Brasil produziu de técnico não é o bastante. Porque, assim, ele foi campeão brasileiro com o Corinthians 2 vezes, mas já tem tempo que isso aconteceu. Se não me engano, o último título brasileiro do Tite foi em 2015. São 9 anos. O futebol brasileiro mudou bastante desde que isso aconteceu e o Tite não. O Tite esteve na seleção brasileira, comandou a seleção por tantos e tantos anos, na busca por ser campeão do mundo e não passou das quartas de final. O melhor técnico brasileiro repetiu as campanhas que o Dunga e o Parreira tiveram feito lá em 2006 e 2010. E pior, ficou atrás da campanha do 7-1 porque lá a gente ainda foi às semifinais. Então, assim, e das duas oportunidades, gente, eu não consigo tirar isso da cabeça. Eram oponentes acessíveis, principalmente a Croácia, né? A Bélgica ainda tinha uma baita seleção, entende, né? A gente sabe que tinha lá o Eden Hazard no auge, Kevin De Bruyne, Lukaku, Mertens, Vertonghen, entre outros nomes, né? Eu acho que o Nainggolan não foi convocado naquela Copa. Ele ainda estava jogando muito, isso virou até polêmica, né? Mas a questão é uma baita seleção, ainda tinha o Courtois no gol, Vincent Kompany no zagueiraço, mas a questão é, ela não era bem treinada, eles tinham passado um sufoco danado contra o Japão na rodada anterior, e assim, dava um ar de que era frágil o suficiente para ganhar dela, né? Não ganhamos. E ali tem muito dedo do técnico, né? Até porque o Brasil não jogou bem naquela Copa, né? Desde o início ali já dava para ver sinais negativos. E nessa Copa agora, essa do Catar, a derrota para Camarões para mim já foi muito ruim, já foi uma demonstração que o Brasil estava tendo muita dificuldade de romper blocos baixos, né? E o Tite ele fez tudo errado contra a Croácia, né? Porque a Croácia, mesmo não estando no seu melhor momento, né? Quase ficou na fase de grupos, né? Ela tem uma qualidade inegável, o meio-campo, né? Você tem um trio de jogadores mais veterano que se dão muito bem juntos, né? Tipo, não é apenas um trio de meio-campo de bons jogadores, são um trio de meio-campos que se encaixa muito bem. Que era o Brozovic, o Kovacic e, é claro, o Luka Modric. E os três jogam muito bem juntos e o Tite deixou o meio-campo esfacelado o jogo inteiro. Ele não fez ajustes no meio-campo, ficou trocando 6 por meia dúzia. Em nenhum momento o Brasil controlou o jogo. Pode até ter aberto o placar antes, mas ele não fez a análise básica que o Scaloni nas semifinais fez. Eu acho que isso que deixa pior pro Tite, né? Porque nas semifinais, o Scaloni, que ninguém dava grandes oportunidades, assim, grandes chances de ser um sucesso na seleção argentina, ele mostrou a variabilidade tática e adaptação que faltou o Tite durante todo o seu trabalho na seleção brasileira. E aí ele sai, vem pro Flamengo com a expectativa de dominar o futebol brasileiro para muita gente. Falando, não, agora acabou a concorrência. Ele pode não ter dado certo na seleção, mas aqui nos clubes, com um trabalho mais sequência, a gente vai ver que com esse elenco não tem chances. E a gente está vendo que o trabalho dele é fraco. É um trabalho que não dá nem para colocar entre os melhores do Campeonato Brasileiro atualmente, né? Até porque se fosse, uma competição eles estariam lutando pelo título com mais firmeza, né? Porque assim, tá na semifinal da Copa do Brasil, ok, mas eu não consigo cravar que o Flamengo passa pelo Corinthians. Isso é um pouco absurdo de pensar, ainda mais pensando que o Corinthians está em 17º no Campeonato Brasileiro, entende? Mas nenhum flamenguista está 100% seguro contra o Corinthians. Eu, inclusive, acho que estão pessimistas, porque os últimos jogos do Corinthians são bons, os do Flamengo não. E, assim, a gente vê também o Brasileirão, estão muito atrás do Botafogo, estão atrás do Palmeiras, do Fortaleza, não vem jogando bem, tipo, vem sofrendo gols todos os jogos.
E aí você olha isso, né? Tipo, o cara que é conhecido pela como ele organiza as defesas, o time toma gol todo jogo. O ataque que tá cheio de grandes jogadores, Pedro, eu sei que alguns machucaram, mas tô citando aqui os exemplos, Cebolinha, Bruno Henrique, aí vai ter lá Jorginho de Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, entende? O meio campo pra frente é maravilhoso, né? Tem o Luiz Araújo também que joga bem, entende? Esse ataque não é o melhor do Brasileirão, nem perto disso tá. Então você olha pra isso e fala, né? Poxa, o que tá dando de errado? Eu vou falar uma coisa, o Tite é o mesmo técnico de antes e o nível do futebol brasileiro melhorou muito. Não tinha Arthur Jorge em 2015 no futebol brasileiro, não tinha Abel Ferreira, não tinha Vojvoda. Esses caras não estavam aqui antes e agora estão. E estão firmes aqui também, né? Pelo menos o Abel Ferreira e o Vojvoda estão fazendo carreira aqui. E são técnicos melhores taticamente que o Tite hoje em dia. Eu não consigo colocar o Tite acima desses dois, olhando o material humano que o Fortaleza tem em mãos e o fato que eles estão à frente do Flamengo na tabela, por uma margem mínima de 4 pontos, se o Flamengo ganha o jogo que está faltando, entende? Isso as pessoas têm que olhar e pensar, caraca, né? Tipo, o Fortaleza, o elenco que tem, com o baixo investimento que tem, está na frente do Flamengo no Brasileirão. E o Tite, que é um técnico caro, que veio aqui com a expectativa de reprisar o que fazia lá no Corinthians, não tá chegando nem perto disso, né? Tipo, isso é uma demonstração. Ele é muita síntese do que o técnico brasileiro médio é. Um cara muito pragmático em excesso e que, a meu ver, nunca vai abrir mão do preceito dele para se adaptar ou ir atrás de algo, entende? Olha, por exemplo, o jogo contra o Peñarol. Era um jogo que o Flamengo era para estar muito agressivo, buscando o gol a qualquer custo, com uma intensidade, uma fome de jogo enorme, e não tava. Olha, o Atlético Mineiro, eu critico o Milito o tempo todo aqui, porque eu acho que o trabalho dele tá muito aquém, mas olha o jeito que o Atlético encarou o jogo contra o Fluminense. Gente, no primeiro tempo foram 14 finalizações, volume de jogo gigante, e ficou ali aquela impressão, era apenas uma questão de tempo até virar, e virou. E assim, o time buscou, assim, sem cessar, sem deixar o Fluminense respirar, e o Flamengo não fez isso, entende? O Flamengo ficou ali numa pasmaceira, e no final a resposta do técnico para os problemas é o quê? Colocar o Davi Luiz para cabecear a bola no final do jogo. Eu li um tweet, né, lá no Blue Sky, né, porque agora ainda o Twitter não foi liberado, né? Quer dizer, até o Davi Luiz ficou surpreso quando entrou em campo, ele não deve estar esperando, né? Então, óbvio que culpar o Tite só pelo fracasso do Flamengo na temporada, vamos ver, é um fracasso por enquanto, vai. Se ganhar a Copa do Brasil aí, não acho que é tão ruim assim, né? Mas a questão é, você olhar o Flamengo hoje, eu acredito que a pior coisa que a gente pode ver no Flamengo é a falta de liderança também na diretoria, que sempre aparece lá para tirar foto quando o time tá levantando o troféu, mas quando as coisas estão ruins, eles se esquivam, eles se escondem e ficam se sustentando no que ganharam anteriormente, né? E outro patamar, esse tipo de coisa, essas bobagens todas. E para mim fica nítido, né, que o que faz aquele time do outro patamar, o Flamengo de 2019, né? Foi 2019, não, o Jorge Jesus, faz tempo inclusive. Então, só que assim, o Jorge Jesus era o Jorge Jesus, ele era um técnico muito acima do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Tanto que depois disso, o Flamengo acho que não fez uma campanha no Brasileirão acima dos 75 pontos. Acho que a melhor foi a do Rogério Ceni com 72, né? E assim, são campanhas quase sempre muito fracas. Na última, acho que nem sequer, né, com o Dorival, né, tipo, eles não chegaram nem no top 4, essa última agora, se não me engano, foram o quarto colocado, né, o quarto, terceiro, alguma coisa assim, mas é isso, né, tipo, as campanhas que o Flamengo vem fazendo recentemente, elas são fracas, elas não são boas campanhas pro time que tem, mas são demonstração de que, assim, é talentoso o elenco? Mas se não for bem treinado, o talento carrega o time? Não carrega, tá nítido isso. Acho que desde que o Jorge Jesus sai do Flamengo, o que o Flamengo ganha em títulos? A gente ganhou cada um dos grandes títulos pelo menos mais uma vez. Mas para um time que se esbanjava de ser o outro patamar, você ganhar um grande título em 5, né, assim, dos 3, né, tipo, não é lá aquelas maravilhas, até pela questão da disparidade financeira que existia entre os clubes. E agora que o Brasil está lotando de SAFs, mais investimento vindo de fora, gente querendo colocar uma grana absurda dentro dos seus clubes, entende? Olha o que o Textor faz, os investimentos que o Botafogo faz estão superando, excedendo os do Flamengo, entende? Olhando para tudo isso, você pensa, olha, talvez o período de soberania financeira do Flamengo não vai perdurar com esse negócio da SAF. E aí? Então, assim, vai ter que obrigar a competência a surgir da diretoria também. Tanto na hora para contratar, por exemplo, o Carlos Alcaraz não entrou no jogo de ontem. Muita gente falando, não, como o Tite pode deixar ele no banco? Eu vou responder de outro jeito. Por que o Alcaraz foi contratado, gente? Não entendi até agora essa contratação. É uma das coisas mais ilógicas que eu já vi. Ele não tá tapando um buraco que existe dentro desse elenco, entende? Era para ter contratado um lateral direito, né? Era para ter contratado mais zagueiros.
Era para ter contratado jogadores que vão tapar carências que existem nesse elenco. Eles contratam um jogador para a posição que já tem jogador, entende? E paga caro nisso. O Claudinho, gente, não faz sentido. Vai contratar um cara para a posição da Arrascaeta para ser banco, pagar quase 15 milhões de euros nisso. O Oscar até pode fazer sentido, né? Que você pode ainda dar um jeito de colocar ele de meia de ligação, aí você recua mais o De La Cruz e coloca a Arrascaeta à frente, né? Mas, assim, mas é a falta de imaginação da diretoria de ir atrás de alvos, de não entender o que tem de errado com o elenco. Então, isso mostra muito um Flamengo que está à deriva perante a diretoria, e os técnicos são sempre a mesma coisinha de sempre. Ah, vamos trazer o Sampaoli, ele treinou o Santos aqui antes, né? E treinou o Atlético, então temos que chamar o Sampaoli. Ah, vamos trazer o Vitor Pereira, ele foi bem no Corinthians, entende? Ah, vamos trazer o Tite, ele foi técnico da seleção brasileira. Assim, você pode até olhar para o currículo e achar coisas positivas, mas no final é tudo o técnico, o cara viu aqui de alguma maneira e acha que vai reprisar a mesma coisa no elenco, porque sim. Então, assim, falta critério, falta qualidade nas decisões da diretoria. A diretoria do Flamengo não é profissional, não há um departamento de futebol bem montado, é uma enorme bagunça. E a questão é, o Tite é um dos grandes culpados sim pelo fracasso desse ano, mas não é um crime que ele cometeu sozinho, entende? Então, bem curioso para ver agora o que o Flamengo faz para a próxima temporada. E olha, o Tite, esse é um técnico que, a meu ver, sai bem menor desse trabalho, né? Porque ainda tinha moral, né? Porque falar, olha, como é que a seleção brasileira ficou pior depois que eu saí, vai pro Flamengo, todo mundo acha que ele pode dar a volta por cima no quesito de sair da seleção descredibilizado por falhar em ganhar a Copa do Mundo, mas vai pro Flamengo ganhar um monte de título. E ele pode sair desse campeonato zerado. Isso, para mim, é um negócio feio perante o que o Flamengo tem de peça disponível e pelo que investiu. Obviamente, investiu mal, evidentemente, maior parte do tempo, mas ainda assim, para ele, né, o cara que tinha a moral que ele chegou, ele deveria fazer mais, né? Isso tá nítido e agora é ver o que vai ser desse resto de temporada. Ainda pode ganhar a Copa do Brasil? Pode, mas vai ter que jogar mais do que isso. Se quiser se recuperar no Brasileirão, vai ter que jogar muito mais do que tá jogando e não depende só dele agora. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.